Então, Aline, essa aqui é a tabela periódica, você já conhece bem, né? Não sei se você conhece esse da web, né? Que chama P-Table, né? E Conheço, ele é conheço. legalzinho, não sei se você conhece. Você tem aqui as propriedades, né? Você clica aqui no lítio, aí você já tem aqui várias coisas, várias, né? Raio, eletroafinidade, negatividade e tal, distribuição eletrônica, que é o que me interessa aqui, né? Se você, essa distribuição eletrônica aqui, como é que a gente faz? Ela foi uma descoberta do Linus Pauling, né? E por quê? Se você tem um nível eletrônico e você tem, por exemplo, né, vamos pegar aqui o sódio, né? Você tem aqui 11 elétrons para poder colocar nos níveis de energia dele, você poderia, a princípio, pensar que é o seguinte, bom, todo mundo, os 11, né, vão para o estado de mais baixa energia. Na física e na química, a natureza, de modo geral, tem essa tendência, sempre procurar o estado de mais baixa energia, né? Quando a gente tem aqui, né, uma caneta e eu solto ela e ela cai, né, eu tenho duas formas de interpretar o que está acontecendo. Física 1, né? Por que ela cai? Porque existe uma atração gravitacional, né, uma força gravitacional, né, de interação do planeta Terra, né, com a massa do planeta, nosso planeta Terra, com a massa que tem aqui nessa caneta, né? Então existe uma força de interação entre esses corpos que faz com que, né, eles se atraem. Como a massa do planeta Terra é muito maior do que a caneta, né, então eu não vejo o planeta subir, mas eu vejo a caneta descer. O centro de gravidade, ou centro de massa, né, ele se move, não tem jeito, mas proporcionalmente, inversamente proporcional às massas. Então é o seguinte, isso é um jeito. Outro jeito da gente entender o que está acontecendo aqui, né, é através das energias. A partir da força gravitacional, eu consigo, né, escrever para ela, isso é matemática, é uma forma de interpretar, né, uma energia potencial, né, de interação, que vem da interação, que existe, na verdade, é força. Força é o basicão que existe na natureza. O resto, tudo que vem depois, campo elétrico. É uma abstração matemática. Até a gente chegar no fim do nosso curso, que a gente vai descobrir que existe um determinado tipo de campo elétrico que tem realidade física. O campo eletrostático não tem realidade física, é só uma abstração matemática. Então, força existe. Então, tem uma energia potencial gravitacional, né? Então, quando ele está mais afastado da Terra, a gente pode colocar uma referência, por exemplo, no chão, né, da sala. Então, quanto mais longe, né, mais afastado, mais alto está a minha caneta, né, maior é a energia potencial gravitacional. Quando eu solto a caneta, ela cai. Por que ela cai? Outra forma da gente pensar é, ela está procurando a condição ou o estado de mais baixa energia. Qual que é o estado de mais baixa energia? No chão, seria zero, né? Então ela vai sair daqui do alto e vai até o chão para conseguir chegar no estado de mais baixa energia. A natureza procura isso, procura sempre estar numa condição de mais baixa energia. É uma forma da gente interpretar as coisas, os fenômenos físicos que acontecem, né? Então, se você pega os elétrons e vai distribuir ele nos níveis de energia que sejam permitidos, quantizados, vocês vão aprender isso daqui a pouco, né? Você poderia pegar os elétrons e colocar eles todos no nível de mais baixa energia. Essa era a ideia de todo mundo lá no início do século XX, né? Porém, as coisas não se explicavam, não se conseguia explicar as propriedades químicas e todas as propriedades dos elementos, né? A partir desse conceito, todos os elétrons estão no nível de mais baixa energia. Aí o Pauling teve a sacada, né? Teve a sacada de que, ó, vamos pensar que é o seguinte, né? Nem todo mundo ocupa os níveis de mais baixa energia. Existe um tal do princípio de exclusão de que a gente, né, vai preenchendo eles de uma maneira específica, né? Que é a distribuição de Pauling que a gente costuma aprender lá no ensino médio, né? 1s2, 2s2, né? 2p6, 3s2 e assim vai, decore, né? Mas aqui no curso de Química você vai descobrir o que significam essas coisas. E aí, né, a partir do número atômico a gente organiza a tabela periódica, mas fundamentalmente as propriedades dos átomos dependem, né, dos elétrons, os últimos elétrons que você, né, coloca, né, no átomo. Você vai colocando, não, os elétrons
do mais baixa energia, que seria o orbital aqui 1s, né? Já vou explicar um pouquinho disso para vocês. Depois para o 2s, continua ainda no 2, 2p, né? Depois para o 3, né? E assim vai subindo em energia. À medida que de baixo vai enchendo, que nem está enchendo uma, né, com água, um jarro, um copo, o que quer que seja, vai começar de mais baixo e vai subindo, né? É assim que vai acontecendo, né? E os elétrons de valência, os últimos elétrons que você coloca aqui, no caso do sódio, o elétron de valência é o 3s. Todos os orbitais abaixo dele em energia estão preenchidos, né? Então, quem vai ditar, né, as propriedades físico-químicas, né, do sódio é esse bendito elétron que está aqui, sozinho, que é o elétron de valência dele. Paulo teve essa sacada aí e a galera matemática, da galera física foi atrás de desenvolver uma teoria física, né, que pudesse explicar por que era assim, tá? E a teoria física por trás disso é a quântica, né? Não tem um modelo clássico, é uma nova teoria, tá? Que nasce no fim do século XIX, exatamente em 1900, né? Se considera, né, o nascimento da física quântica ou mecânica quântica, tá? Com a publicação de um artigo por Max Planck, exatamente em 1900, tá? No ano 2000 se comemorou o centenário da quântica e tal, tudo mais. E é um curso que você vai aprender lá algumas coisas que você vai aprender lá com o Trevisan, no curso de Físico-Química. Se bem que eu acho que para o bacharelado tem uma optativa que seria Física Moderna, Física 4, em que você veria essas coisas de uma maneira mais básica e em Físico-Química de uma maneira mais aplicada, né? Mais aplicada à química. E, enfim, o que tem de novidade na quântica? Novidade, única e exclusiva novidade na quântica, lá com o Planck, foi, né, tratar partículas materiais, né, como se elas também se comportassem como ondas. O que são partículas materiais? Qualquer partícula material que você conseguir imaginar. Essa caneta na minha mão, por exemplo, ela em movimento, eu posso pensar nela não como uma partícula em movimento, mas que, associada a essa partícula, tem uma onda se movimentando. Mas espera aí, uma onda não tem localização no espaço, assim? É uma frente de onda? Não. Eu somo várias ondas de tal maneira que aonde eu tenho a minha caneta tem um pacotinho de onda. Aqui para a caneta não faz diferença, porque esse efeito é muito pequenininho do comportamento dela ondulatória. Mas quando a gente vai para um mundo subatômico, né, quando a gente pega átomos né, e subatômicos, né, falar de elétrons e prótons e tal, tudo mais, né, esses efeitos já são muito mensuráveis. Tanto é que os níveis discretos de energia no átomo, né, do elétron no átomo, né, eles são fruto disso, do comportamento ondulatório de elétrons. Tá? Mas elétrons, o que tem massa, eu aprendi que tem massa. Como se fosse, quando eu penso no elétron, eu penso no quê? Numa bolinha. Isso, uma partícula material. Ninguém sabe se é realmente uma bolinha, ninguém nunca viu um elétron, tá? Nem mesmo um próton, né? Mas ele se comporta com, né, essa bolinha, ou o que quer que seja, né, essa que tem massa, né, ela se comporta também como outra, tá? E, e aí os níveis de energia e tal, tudo mais, são discretos em função desse comportamento ondulatório, tá bom? Como é que a gente resolve um problema de onda? Para resolver um problema de onda, física 2, a gente precisa de uma equação de onda. Quem na quântica propôs isso para a gente, né, foi Schrödinger. E aqui eu fiz questão de colocar aqui para assustar você. Essa é a equação de Schrödinger, tá? No caso, é uma parte dela, é a equação de Schrödinger. Eu nem consigo pronunciar esse trem direito, que é Schrödinger. Né? É uma parte dela, é a parte independente do tempo. E esse camarada que está aqui ainda é em uma única dimensão. Por exemplo, x, poderia ser y, poderia ser z, né? Joia? Em 3 dimensões, essa equaçãozinha aqui, em coordenadas cartesianas,
vira esse trem cabuloso que está aqui, ó, né? Coordenadas x, y, z, derivadas, segunda com relação a x, com relação a y, com relação a z, né? Aqui você tem, né, energia do elétron, vamos pensar que seja um elétron, o potencial, a energia potencial a que o elétron está sujeito, que a gente vai conversar a partir da aula de hoje, né, no próximo capítulo. Hoje eu encerro o capítulo sobre lei de Gauss. Vamos falar assim da energia potencial. A energia potencial que um elétron sente no átomo é a energia potencial elétrica, né? No caso do átomo, né, não é apropriado, né, usar coordenadas cartesianas, né? Como eu estou falando o tempo todo, né? Uma carga pontual, ela tem simetria esférica. Então, é melhor escrever a coordenada, a equação da onda aqui, né, em coordenadas esféricas. R, θ e φ. Aí vai virar esse trem, né? Cabuloso que tá aqui. Aqui é a equação para a coordenada, né? R. Aqui para a coordenada θ é um ângulo, né? E aqui para a coordenada φ. Então, para resolver um problema de um átomo, eu tenho que resolver essa equação de Schrödinger, tá? Em coordenadas esféricas, tá? Em 3 dimensões. Tá? E isso que eu tenho que resolver. Aí vamos pegar o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, né? Dá para resolver? Dá para resolver. Isso aqui são equações diferenciais, né? Dá para resolver essas equações aqui sem muito problema. O problema é quando a gente vai para átomos de mais elétrons. Ah, o próprio hélio, né, que Z igual a 2, já é uma complicação, já fica muito difícil da gente resolver, tá? Lítio, 3, ixi, só vai complicando. Mas a gente tem aproximações para fazer, tá? A gente consegue fazer algumas aproximações e chegar e resolver esse problema, tá? Tanto é que, né, tem a galera que vive a vida feliz, né, trabalhando só com essas coisas aqui. Hoje em dia a gente tem computadores, né? Então a gente joga essas equações tudo no computador e deixa ele lá trocentos dias lá fazendo as contas para você, e depois você só pega os resultados. Enfim, então, a partir da solução dessas equações aqui, né, é o que a gente vai tirar, né, os números quânticos. Dessa solução de equações aparecem os números quânticos. São 4 os números quânticos. Esse quadro que está aqui está colocando para mim só 3 deles. O número quântico principal, né, o angular, tá? E o ml, o L, né, o angular, e o ml, tá? Aqui está faltando quem? O ms, que é o de spin, tá? Aqui é o magnético, né, orbital. Porque esse ml aqui é que vai estar associado a umas características magnéticas que eu vou falar para vocês lá na frente, de momento de dipolo magnético e tal. Vai depender desse número quântico que está aqui, para um átomo, para um elétron no orbital. E aqui tem o ms, que pode ser mais ou menos meio. Então, são 4 números quânticos, tá? Só para a gente lembrar do que a gente está acostumado aqui, ó, tá? O n igual a 1 é o 1 da distribuição de Pauli. O L, ele varia, tá? De acordo com o N. Tá? Então, N igual a 1, L igual a 0, L igual a 0 corresponde ao S. Então, sempre que a gente tem um S, então eu leio isso daqui como N igual a 1, L igual a 0. O 2S, né? O 2S seria o N igual a 2, o L igual a 0, tá? Minha borrachinha não está funcionando direito, tá? E assim vai, né?
o 2, né, é 0. O L, ele varia, né, o valor máximo do L, ele é igual, vai de 0 até n menos 1. Então, se o n é igual a 1, 1 menos 1, 0. Então, o L só pode ser 0. Então, para n igual a 1, L é 0. Agora, para o L igual a 2, né? L igual a 2, você pode ter L igual a 0 e L igual a 1. E o ML? O ML, ele varia. Depende do L, de menos L, né? Menos L mais 1, vai indo, chega no 0, você vai, continua aqui, apertei, continua, vai indo até no L menos 1, até, que não é mais, até L, mais L, né? Então, ele varia de menos L a L. Se o L é igual a 1, ele varia de menos 1, 0 e 1, tá? L igual a 1 é o P. 3. Se tenho 3, então L pode ser 0, 1 e 2. 0, S, 1, P, 2, D, né? Então, 3D é o L igual a 2. Tá entendendo? Talvez você já tenha tido isso em algum momento. E aí eu tenho as camadas, né? Camada K, né, é formado por um S. Camada L é N igual a 2. Camada M é N igual a 3, né? N vão ser as 4, 4S, né? E assim vai indo. Isso tudo, esses números quânticos aqui, é matemático, aparecem da solução da equação de Schrödinger, tá bom? Como é que eu calculo as energias permitidas, pelo menos para o átomo de hidrogênio? Para o átomo de hidrogênio, fazendo essa, tirando aqui, ó, eu vou resolver essa equaçãozinha, né? E daqui eu vou tirar, né? Ele está na equação radial, que é a função só da componente radial. Aqui é o L, L mais um que aparece aqui, né? E aí, quando a gente faz essa continha aqui para o átomo de hidrogênio, a gente tem que a energia ela só depende do N. É igual a menos 13,6, um número, tá? Unidade de energia, elétron-volts, que a gente vai ver agora nesse próximo capítulo, sobre N ao quadrado. E para o átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio Z igual a 1, né? Tem um próton lá no núcleo. Beleza? Quando a gente vai para átomos multieletrônicos, né, com mais de um elétron, a coisa fica complicada. E uma das aproximações que a gente tem, né, a gente vai ver, eu vou falar para vocês, que o E, ele começa a depender não só do N, mas também do L. E numa aproximação, tá, a gente pode colocar que esse cara aqui é menos 13,6, vai aparecer aqui um Z, o Z é um número atômico, né? Só que é um Z efetivo, por conta de quem? Por causa de Gauss. Vou colocar aqui em vermelho, e a gente vai ver isso, e por isso eu estou falando isso aqui agora, um efeito de blindagem. Não acabei não, né? Dividido por N ao quadrado. Mas aqui não tem L. Aonde que está o L? Está no Z efetivo. Então, esse cara que está aqui, vou puxar ele um pouquinho para baixo. É para... Opa. Isso aqui é para átomos multieletrônicos. É uma aproximação.
Beleza? Então, esses efeitos, então eu quero explicar por conta disso. O que vai acontecer? Então, voltando aqui na tabela periódica. Observa aqui, né? Se a gente for seguir a distribuição de Pauli do jeito que eu estou falando para vocês, em função do N, o N tem mais baixa energia, certo? Quanto menor o N, esse cara aqui é negativo, né? Então eu vou saindo, quanto maior o N, ele vai saindo do menos 13,6, vou aumentando o N, vai diminuindo, né, o valor em módulo, né, mas vai aumentando, vai ficando menos negativo. Né? Para n muito grande, né, menos 13,6 dividido por um número muito grande ao quadrado, vai tender a zero. Quando a energia é zero, quer dizer que não tem interação do elétron com o que ele está aprendendo. Não tem mais interação, a energia de interação é zero. O menos que aparece ali, como a gente já viu lá em Física 1, significa que o sistema está ligado. O que é o sistema está ligado? A partícula está presa, né? O elétron está preso a um núcleo. Quando ele tem, né, quando ele está nessa condição, é a condição de que, né, a energia dele vai dar sempre negativo. Qual é a energia da Lua, né, que está presa ao planeta Terra, que fica orbitando? Né? É uma energia mecânica, mas se a gente calcular a energia dela, vai dar uma energia negativa, pela interação, né, de tal maneira que prende. Então, a gente escreve isso em termos de valores negativos. Tá? Então, eu vou começando de energia mais baixa, né, mais negativa, e vou aumentando. Né? Se a gente for fazer isso daí... Opa, fechar esse cara. Voltar aqui para a tabela periódica, né? Se a gente entrar aqui pelos... Né, tudo vai seguindo bonitinho. Né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, vai fazendo a distribuição. Mas quando a gente entra aqui nos metais de transição, né? Escândio, né? 4S, 3D1, titânio, 4S2, 3D2. Vai em crômio, sumiu um elétron do 4S. O que aconteceu? Olha só que estranho. Né? Você tem bastante elétron, mas não, você coloca primeiro lá no D, para depois colocar no S. Próximo, elétron, você colocou aqui. Você vai vindo. Eita, sumiu de novo aqui no cobre. Distribuição eletrônica é diferente. Se for para outra linha, vai aparecer, né? Aumentou, foi para o 5S agora, pulei, né? Eita, aqui o zircônio, 5S2, o nióbio, já vai ser 5S1, 4D4. Essa distribuição meia doida aí, o que está acontecendo? Né? O problema é camada KLMN. Entre a camada MN, né, tem uma diferencinha em energia, que depende, que é função, que a gente explica isso em termos da blindagem, beleza? Então, vamos voltar aqui a esse camarada que está aqui. Né? Esse é o que eu tenho que resolver. Não precisa entender, eu vou resolver. Você vai resolver isso ou lá em Física Moderna, se você for fazer essa optativa, ou lá em Físico-Química. Vai resolver. O professor vai resolver essa equação diferencial para vocês. Um dia na vida você tem que resolver essa equação diferencial. Você é químico. Pelo menos para o átomo de hidrogênio, você tem que saber de onde que vem os números quânticos. Tá? Não tem como. Para se formar em química, você tem que saber isso. Né? Então, o que você quer, além dessas características aqui? Você quer a função R, θ e φ, que são, né, as funções de onda, que são essas funções que estão aqui, que é a onda que descreve, que está associado ao elétron ali ao redor do átomo. Tá? Quando a gente faz isso, a gente consegue, né, determinar como essa onda está distribuída no espaço. R, θ e φ, coordenadas esféricas, tá? Aqui eu tenho, como é que é a cara dessas funções? Radiais, em termos de, né, ao longo da distância R, tá? Então, esse cara que está aqui é a cara da onda e a intensidade da onda, vamos dizer assim, né? Então, aonde tem um pico aqui na distância é onde, né, é a posição, é o raio mais provável de eu chegar lá e encontrar o elétron lá.
Mas pensando em nuvem eletrônica, como é que é a cara deles? Então, só para mostrar para vocês. Tá? Esse camarada que está aqui, ó, não sei se vai enxergar. Né? Esse é o n igual a 1, né? L igual a 0. N igual a 1, L igual a 0, então é o 1s. Esse cara que está aqui é o n igual a 2, L igual a 0. Então, esse cara aqui é o 2s. É a nuvem eletrônica, né? A cara da nuvem. É quando eu resolvi, né, descobrir quem que é R, quem que é θ e quem que é φ, e, consequentemente, eu sei quem que é a onda desse elétron. Né? Esse é um S, e esse cara que está aqui, N igual a 3, L igual a 0, esse cara que está aqui é o 3S. Qual que é a característica dessa nuvem eletrônica para esses elétrons que estão, por exemplo, no 1s2? Você está vendo aqui o quê? Esferas. Então, o orbital 1s, ele tem simetria esférica. Vamos ver agora o n igual a 2, né? Aqui tem o n igual a 2, L igual a mais ou menos 1, n igual a 2. Ah, aqui, ó. Esse camarada que está aqui, vou mudar a cor aqui. Esse cara é o 2S. Olha como é que é a cara do 2S, ó. Ele não tá, tem lugares aqui no espaço, ele é como se fosse duas calotas, uma calotinha aqui e uma calotinha aqui. Você não encontra o 2S esférico. Desculpe, 2S. É L igual a 1 é o 2P. Né? 2P com M é L igual a 0. Né? Agora, aqui, o 2P, agora para ml mais ou menos 1, ele é um barrilzinho. Um barrilzinho. Se você pegar, então, 2P, aqui vai caber 2 elétrons, e aqui, ml igual a mais ou menos meio, né? Então, vai caber 4 elétrons aqui. O total do 2P é 2P6. Se você tem 2 elétrons, eles vão ficar, né, aqui. Os outros 4 elétrons vão ficar com a nuvem eletrônica parecida com esses caras. Se você tem o orbital 2p semi-preenchido, né, não tem simetria esférica, tá? Não tem simetria esférica. Quem que tem o orbital de valência 2p não é simétrico, né? O manganês, o sódio, eita, oxigênio, né? Oxigênio, o orbital 2p dele, de valência dele, né? Não é simetricamente esférico, não está completamente preenchido. Né? Agora, quando você tem o orbital 2p completamente preenchido, o 2p6, então você tem o barrilzinho e a calota. Quando você junta o barrilzinho com a calota, o que acontece? Fecha a esfera. Então, um orbital 2p6 completo, né, esses caras aqui não, né, são esféricos. E ele aqui, preenchido, é esférico. Aqui eu tenho n igual a 3, vamos de baixo, n igual a 3, L igual a 1, né? Então, esse cara que está aqui é o 3p, né? Então, esse é o 3p, ml igual a 0. Então, cabe 2 elétrons aqui. Aqui é o n igual a 3, L igual a 1, né? Também, então, é o 3p. Vou pegar uma outra cor para esse cara, que é o 3. Então, esse cara aqui é o 3p2. E aqui o 3p4. Né? O 3p2 são as calotinhas. Aqui, ó, o 3p tem um barrilzinho mais interno e um barrilzão mais externo. Destampado. Sem as tampinhas de cima. Ou seja, não tem simetria esférica. Junta eles agora. Né? O 3p6.
Ah, então agora você juntou as tampas com o barrilzinho, ele passa a ter esfera, tá? Então, o que que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, tá? Que o orbital completamente preenchido, ele tem simetria esférica, tá? Ele tem simetria esférica. Jóia? Mas, com relação ao raio, aonde que eu posso encontrar o cara? O elétron. A uma distância do núcleo. Então, é uma esfera, esse cara que está aqui, n igual a 1, L igual a 0. Então, esse cara aqui é o 1s. A cara dele. Se é S, é esférico. Mas qual que é o raio dessa esfera, né? Mais provável? É exatamente isso aqui, é R, né? Isso aqui, na verdade, é dizer só para vocês, não importa. É nessa posição em que você vai ter os elétrons concentrados ali. Ou seja, você pode pensar assim, a maior parte do tempo ele vai estar nessa posição aqui, ó. A sua nuvem eletrônica vai parecer para você uma esfera que tem esse raio, tá? Se você for para o 2L2, do 2L0, então é o 2S, né? Olha só, o 2S ele já tem uma cara diferente. Ele tem dois máximos, uma corcova aqui e uma corcova aqui. Então, ele vai ter hora que vai aparecer para você uma esfera maior, tem hora que ele vai aparecer para você uma esfera menor. Tem essas duas possibilidades. Claro que isso é uma coisa dinâmica, né? Pensando em valores médios. Agora, o n igual a 2, L igual a 1. Então, esse cara aqui é o 2p. O 2p, né, ele já tem uma característica aqui, ó, que o raio é um cara só, né? Então, o que está mudando aqui, ó? 1s, né? 2p, está dependendo do L aonde que você vai ter o raio, tá bom? Então, né, o raio, né, da esfera depende, a cara, né? Depende do L, do número quântico orbital. Se for pegar aqui agora, ó, 3, n igual a 3, L igual a 0. Esse cara é o 3s. 3s, o 2s tem duas corcovas, o 3 tem uma, duas, três corcovas. Afasto, porque a camada é mais externa, certo? 3. Porém, vai ter possibilidade de você encontrar ele ali, né, em dois raios, né, em três, na verdade, né, mais externo. O n igual a 3, L igual a 1, esse cara aqui é o 3p, né? E esse cara que está aqui, L igual a 2, é o 3d, tá? O 3p, duas Korkov, né? E o 3d, opa, voltou uma só, né? Então, isso que é importante. Beleza? Como é que é essa história, então, de blindagem, né? Vamos pegar, essas são as energias calculadas, né, para o sódio. Esse é o energia para o 11º elétron e de elétron, né, do sódio. O que isso significa? Vamos pensar aqui, ó, para mostrar isso para vocês. O sódio tem Z igual a 11, né? Então, eu vou preenchendo 1s2, né, 2s2, 2p6, 10. Então, eu tenho aqui agora um 13º, desculpa, 11º elétron para colocar.
eu posso colocar esse elétron no 3s, no 3p, no 4s e no 3d. Qual seria a energia desse elétron no 3s? Qual seria a energia desse elétron no 3p? Qual seria a energia dele no 3d? E qual seria a energia dele no 4s? Beleza? Então, esses são os valores calculados para a energia. A energia dele no 3s, menos 5,138 eletronvolts, 3p, menos 30,35 eletronvolts, e o 3d, olha, já cai para menos 1,521 eletronvolts. E quando eu vou para o 4s, a energia, né, está caindo, desculpe, né, ela está aumentando, porque ela é negativa, né, então de baixo ela vai para cima. Porém, quando eu chego no 4S, ela cai de novo. Né? Se eu estiver vindo fazendo a distribuição eletrônica, quando eu chegasse, né, do 3P e fosse para o 3D e para o 4S, eu deveria colocar o elétron primeiro no 4S para depois colocar no 3D. Por quê? Porque a energia do 4S é mais baixa do que do 3D. Tanto mais, o problema está aqui, ó, entre a camada M e N, né? Joia? Então, ó, por que que isso acontece? Vamos começar focando aqui no 3D. Agora eu vou começar a explicar a blindagem. Então, quem que eu tenho preenchido? Para o sódio, então é o 11º. Então, comecei com um S2, preenchi. Então, está preenchido. Está aqui. 2S2, beleza, preenchi ele também. Então, tem elétrons aqui, preenchido. Agora o próximo seria 2P6, está preenchido. Um S preenchido, ou seja, esférico. 2S não é esférico. É esférico. S é sempre esférico. 2P6, eita, depende. Se ele tiver semi-preenchido, não é esférico. Se ele está completamente preenchido, aí sim. 2P6 está completamente preenchido? Tá. É esférico? É. Beleza? Então, eu tenho 10 elétrons. Eu tenho um núcleo, né? Vamos colocar assim. Um núcleo positivo. Com uma carga de quanto? Né? 11 prótons. Né? Então, tem 11 E mais, né? 11 elétrons ali. E tenho, nesse momento, uma eletrosfera aqui. Mudou a cor. A ideia é que fosse esférico. Que tem uma carga aqui de menos 10 E. Joia? Então agora vamos pegar e vamos começar então com o 3D. Se a gente colocar o elétron no 3D, cadê o 3D? Ah, tá aqui. 3D tá aqui, ó. Vamos observar que o raio dele eita,
Desliga não. O raio dele, ó, a posição dele, subindo aqui, ó, tá tudo na mesma escala, né? Observa aqui. Ele tá além da galera do 2p6. Ele tá além, mais longe que eu digo do núcleo, né? Aqui é o núcleo, zero, né? Distância radial com relação ao núcleo. E tá além do 2s, ou seja, o 3s tá aqui, ó. Joia? Então a pergunta é: qual é a carga que prende ele, que vai atrair o elétron para poder prender? Olha, esse elétron que você está colocando aqui, o 11º, no orbital 3s, desculpe, 3s, 3d, né? Esse cara que está aqui, tem carga menos e, ele olha para baixo e vê um núcleo que tem 11 elétrons, ou desculpe, 11 prótons, tá? Porém, tem uma nuvem eletrônica esfericamente simétrica. Qual é o campo elétrico que age sobre ele? Que eu tenho que calcular qual é a força que está prendendo ele. Ah, peraí. Se, né, eu quero campo elétrico aqui, eu vou chamar esse cara aqui de quê? De uma superfície gaussiana. Superfície gaussiana, qual é o campo elétrico? Ah, vamos medir o fluxo. O fluxo elétrico vai ser igual à integral de superfície fechada do campo elétrico, escalar dA, não é isso? E isso aqui tem que ser igual à carga líquida interna sobre ε0. Né? A gente já sabe, por simetria esférica, que esse camarada aqui simplesmente vai ser E 4π, né, raio ao quadrado, igual à carga interna sobre ε0. Agora, pergunto para vocês, qual é a carga interna? Olha aqui para cá. A carga interna aqui é, quantos eu tenho de carga? Mais 11E. Mais menos 10E. Tem que contabilizar toda a carga. Então, a carga interna que esse 11º elétron vê, sente, na verdade é igual a mais E. Ou seja, como se tivesse um único próton. A gente diz que os 10 elétrons aqui, dos orbitais internos, eles blindam o núcleo. Efetivamente, né? Efetivamente, é como se tivesse Z igual a 1. Z igual a 1 é o quê? Hidrogênio. Qual que é a energia para o átomo de hidrogênio? Está aqui em cima. Né? O átomo de hidrogênio, menos 13,6 elétron-volts sobre N ao quadrado. Então, se efetivamente funciona assim, né? Quanto que vai ser a energia? Vou fazer essa continha. Vou pegar aqui minha calculadora, né? 13,6 negativos, né? Dividido por, quem que é? Ah, é o 3. Então, é 3 ao quadrado, 9. Qual que é a energia? Menos 1,51. Quanto que deu aqui? Menos 1,521. Essa é a energia dele. Estou fazendo uma aproximação, lembra disso. Né? Até que bateu muito bem. Legal? Agora vamos para o
pensar que esse 13º, 11º, tô com 13 na cabeça, do 13,6. O 11º, eu vou colocar ele agora no 3P, agora o de cima, né? Pensar agora que eu vou colocar ele aqui, no 3P. 3P tem que tomar cuidado. Olha só, o 3P ele vai mais longe. Ele vai mais longe. Porém, o que realmente tem de importante aqui para mim é que ele pode estar lá dentro. Parte do tempo, ele está onde? Parte do tempo, vou colocar até com outra coisinha aqui. Parte do tempo ele está aqui, lá dentro. Então, parte do tempo ele está fora. Então tem blindagem. Porém, tem blindagem. Tem blindagem? Tem blindagem. Porém, quando ele está aqui dentro, blinda? Não. Parte do tempo. Putz, melhor que tivesse copiado esse cara. Agora, agora tem hora que esse camarada vai estar aqui fora, mais longe. Esse cara aqui é o 3P, né? Com carga menos Z. Porém, tem hora que ele vai estar aqui dentro. Também é 3P. Então tem hora que ele está fora, tem blindagem. Quando ele estiver dentro, vai ter blindagem? Tem. Mas quem que vai blindar? São 10 elétrons? Não. É quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro? Menos de 10 elétrons. Então a blindagem vai ser menos efetiva. Por quê? Quando ele estiver fora, a blindagem é por 10 elétrons. Mas quando ele estiver por dentro, né? Por causa desse cara que está aqui, né? Por causa daqui, dele também tem essa possibilidade de ser encontrado aqui. Então a blindagem ela é menos efetiva do que quando eu estava no 3D, né? A blindagem é menos efetiva. Então, na média, né? Agora o Z, né? O Z agora, esse aqui faltou escrever ali, ó. É o efetivo. Como é que eu coloquei? Agora aqui, o Z efetivo, ele é maior do que 1, porém,
Outra. Tem uma hora que ele é menor do que 10. Menor do que 10. E aí, então, o que que acontece, né? Aumentou a carga. Se aumentou a carga ali dentro, aumenta o campo elétrico Gauss, simplesmente por Gauss, né? Aumenta o campo elétrico, aumenta o quê? A força que prende ele. Se aumenta a força que prende ele, o que acontece com a energia de ligação dele? Nossa, tô clicando tudo errado. Fica mais intensa. Joia? E agora o 3S. Mesma coisa. Né? 3S ele pode estar aqui, mas ele agora ele pode estar ó, bem pertinho. Né? Esse é o 3S. O que vai acontecer agora é que, né? Esse cara que estava aqui, vai ter uma blindagem menos efetiva ainda. Quando a blindagem é menos efetiva, então o Z efetivo aumenta mais ainda. Continua sendo menor do que 10. E aí o que acontece com a energia dele? Não sei por que eu tirei. Aumenta a força. E aí, o que acontece com o 4S? O 4S, eu preciso de ver como é que é a cara do orbital 4S. Né? O que vocês acham que vai acontecer agora com o 4S? Por que a energia do 4S... Então, agora ó, fui diminuindo. Né? 3D, né? 3D, o que é? L igual a 2, 3P L igual a 1, 3S L igual a 0, dentro da camada M, N igual a 3. Agora, quando eu vou para o 4S, o que acontece? Do 3D para o 4S, a mesma coisa. Eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui para eu consegui num outro livrozinho, calculado. Aqui tem o 4S. O 4S vai ter quantas corcovinhas? Né? O 2S teve 2, o 3S teve 3, e o 4S vai ter, né? Uma, duas, três e uma pequenininha aqui, 4, tá? Então, ele vai passar mais tempo, né, dentro aqui do que o 3D. E aí, o que acontece com ele? A blindagem não vai ser tão efetiva quanto do 3D. De novo, a energia dele com relação ao 3D vai aumentar, no sentido negativo, né? Aumenta o campo elétrico, aumenta a força, diminui ainda mais a energia de ligação. Espero que vocês estejam acompanhando aqui. Tudo isso por conta da blindagem, que é o quê? Gauss, tá? Então, isso é completamente, é super importante no sentido de que, tá? Lembrando que a gente acha, vou aprender Gauss, não serve para nada, né? De novo, eu volto a frisar aqui para vocês. A distribuição eletrônica, vocês já devem ter ouvido professores de química falar isso, essa distribuição eletrônica, a forma como a gente distribui os elétrons aqui, né, com relação aos elétrons de valência, é que ditam exatamente qual é a propriedade dos caras, dos elementos. E se você está preenchendo primeiro um orbital, depois um outro, ou o contrário, isso muda as propriedades do elemento. E por que está acontecendo isso? Por que mudou um pouco as regras?
para um efeito de blindagem. Por que está tendo um efeito de blindagem? Poxa, por causa de Gauss, simplesmente. Tá? De, né? Campo elétrico, os efetivos vão mudando. Tá? Guardem essa aula aqui para quando vocês chegarem lá em Físico-Química. O professor vai falar, blindagem. Aí, o Hugo explicou direitinho, tem um vídeo dele aqui. Tá bom? Enfim, gente, é isso que eu queria falar para vocês com relação a isso hoje. Com isso, eu termino esse capítulo de Gauss, tá? Que é o segundo capítulo. Agora, hoje, nos próximos minutos, eu quero introduzir o próximo capítulo, que é o de potencial elétrico. Beleza? Então, eu vou guardar esse cara aqui. Na verdade, melhor fechar. Criar um. Porque quando eu fecho, ele salva. Criar um novo. Esse aqui é o capítulo 23, né? Se não me engano. Eu vou interromper a gravação e vou começar de novo, tá?